Fala pessoal, mais uma vez aqui pelo Rafcast temos a presença do Aguinaldo e da doutora Andressa. Aguinaldo, que nos últimos episódios o pessoal acabou comentando muito para ele falar sobre a questão de medicamentos. E para quem hoje tem pet, se atentem a esse ponto, porque é um ponto importantíssimo. E claro que não podia faltar a doutora Andressa, porque ela sim vai chancelar a importância desses medicamentos e exatamente como que deve ser utilizado. Então, hoje, nós vamos falar exatamente sobre a medicação para pulgas e carrapatos, e ninguém melhor para falar sobre isso daí para a gente, que é o Aguinaldo. Aguinaldo, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Compartilhar com a gente exatamente essa questão do que hoje algumas pessoas acabam fazendo aquela questão de se automedicar, a mesma coisa para o pet. Sim. Né? E não é uma coisa assim tão simples. E depois a doutora Andressa vai poder, de uma maneira ou de outra, também chancelar isso para a gente. Sim. Então, eu queria que você hoje dissesse para a gente, por exemplo, a importância, né, de se trabalhar hoje com os medicamentos que você trabalha, que são medicamentos que você não trabalha simplesmente com qualquer medicamento. Até que no último episódio, quando a gente falou sobre questão de ração e tudo mais, você também chancelou, olha, não é o valor da ração, eu trabalho com qualidade. A mesma coisa eu entendo exatamente na parte da medicação. Sim. Né? Então, fala um pouquinho para nós aí sobre essa questão, por favor. Então, é bem parecido com a ração, né? Então, quando você vai comprar um medicamento, meu cachorro está se coçando, aí você achou uma pulga lá, ou levou no banho e tosa, normalmente, olha, nós achamos uma pulguinha lá, um carrapato, normalmente é assim que acontece. A pessoa vai lá, o tutor, e vai comprar um medicamento para pulga e carrapato. Só que no mercado, da mesma forma das rações, existem dezenas de marcas, né? Então, qual eu compro? Qual funciona? E normalmente as pessoas vão pesquisar na internet. Ou algum amigo, tio, vizinho, não, usei esse, funcionou, não sei o que. É legal falar com o veterinário. A gente tem sorte aqui da doutora Andressa estar aqui e chancelar isso, porque eu tenho uma loja, né? Então eu entrego, eu faço controle de medicamento para os meus clientes. Então tem medicamento que dura 35 dias, acabou o efeito, você tem que dar novamente. Tem medicamento que dura 90 dias, acabou o efeito, tem que dar novamente. Tem medicamento que dura 8 meses. Olha então, isso. Mas esse custa muito caro. Custa. Mas se você fizer a conta dos 8 meses, vai sair mais barato. Exato. Entendeu? Então, isso é o que eu passo para os meus clientes. Eu não tento vender o mais caro, eu tento vender o melhor e mais barato. Sempre o melhor, mais barato. Então, só que tem muito medicamento que custa 20% do valor de um medicamento que realmente funciona. Olha então, vou falar uma média aí, vai, para um cachorro de 10 quilos, vai ter um medicamento que vai custar, que funciona de verdade, vai custar aí uns R$90, R$100. Aí a pessoa vai falar assim, pô, mas é muito caro. Aí eu achei um que custa 30. Cara, não existe milagre. Então, muito provavelmente, esse medicamento não funciona. Porque existe um custo para fazer aquilo, entendeu? Sim. Então, tem aí no mercado umas 6, 7 marcas famosas, que são validadas e que funcionam muito bem. E tem umas 20, 30 que não funcionam. Olha entendeu? Isso. Tem até de R$10. Tem medicamento que fala, não, isso aqui é para pulga e carrapato, funciona. R$10, cara, não vai funcionar. E deixa eu te perguntar uma coisa, agora que você comentou na questão da pulga e carrapato. Tem remédio hoje, por exemplo, que ele tem essa dupla função, tanto para pulga e para carrapato? Sim. Ou não? É um específico para pulga e outro específico para carrapato? Tem medicamento que é específico para pulga. Tá bom. Que é o mais simples, né? Funciona, mas somente pulga. Perfeito. E tem os que abrangem os dois, tem até que abrange até mais, né? Além da pulga e carrapato, né? Legal. E o ideal é você ofertar esse pro seu cachorro, né? Pro seu cachorro, pro seu gato, que aí ele vai ficar protegido das duas pragas aí, né? Sim. Então, e sempre fazer a dosagem de acordo com o tempo que dura o medicamento no organismo do seu gato, do seu cachorro. Então, o que eu faço lá na minha loja? Que nem eu falei, tem medicamento que dura 35 dias, 90 dias, 8 meses.
Então, eu tenho controle dos clientes e eu coloco lá, ó, o Robson comprou dia 1º de fevereiro. Então, dia 1º de março, ele vai precisar renovar. O Robson vai esquecer, não vai lembrar Ah, disso. não, sem dúvida, Entendeu? até Você não... porque o nosso dia a dia, né? E aí eu boto lá no controle, uma semana antes de vencer o medicamento, eu mando mensagem, Robson, semana que vem vence o medicamento por carrapato dos seus cachorrinhos. Você quer renovar? Quer agendar para entregar semana que vem? E o pessoal adora isso, né? Porque Sem aí é dúvida. uma preocupação a menos, né? Então, esse é mais um controle que a gente faz, ajuda aí os clientes a deixar o seu gato, seu cachorro sempre protegido, né? Legal, e uma coisa que você comentou aí é a questão justamente do valor, né? Aquela diferenciação. Imagina se uma coisa custa hoje, em média, né? Hipoteticamente falando aqui, o valor de R$ 100 e alguém te oferece por 30. Gente, alguma coisa tem aí de errado, né? Porque exatamente como você disse, tem todo um custo, né? Tem toda uma questão para se compor ali, vamos dizer assim, aquele valor. Sim. Ah, você trabalha com carro, Sim, certo? é isso aí. É... Quanto custa aí, sei lá, fala o valor de um carro aí. É, bem claro isso. Por exemplo, você hoje me dando essa questão hoje, um carro, vamos pegar um valor médio hoje em torno de R$ 80.000. Me apareceu uma cliente uma vez que ela veio me falar que o carro que ela estava vendo que era o mesmo, era o valor de quanto? R$ 65.000. É uma diferença de 15 mil, Só que esses bastante. R$ 15.000, depois ela entendeu que era o quê? Um golpe. Então tem isso. Não Não, e existe tem até almoço pior, né? grátis. Se você botar no OLX da vida aí, falei o nome aqui, né? Não podia falar. Mas se você botar em uns sites aí que tem muito golpe, Sim, um carro de 80 mil, você vai achar lá por 40. acha, acha. Você acha por Então, 40. na verdade, Aí você. você faz o quê? Ou você tem que desconfiar. Cara, é impossível esse carro custar 40 mil reais. Não Exato, tem como. exato. Por isso que eu falo, se você hoje procura vantagem, pessoal, não existe a vantagem. Pode ter certeza que quem paga errado, paga duas vezes. Né? É o que eu sempre É, costumo falar para e as com o pessoas. pet, se você Você pode pagar compra. até com a vida dele, né? Esse é o Exatamente. problema. A gente não está falando só de uma questão financeiramente falando, mas a gente está Exatamente. falando de uma questão que você está colocando a vida do teu pet em risco, Isso. né? Pelo fato de você querer o quê? Uma simples É. vantagem. Então, esse é um dos pontos aí. Mas o que eu ia te perguntar, na verdade, hoje, que a gente hoje está falando, por exemplo, do pet, seja com pulga ou seja com carrapato. Sim. Então, na verdade, a gente hoje acaba, de uma maneira ou de outra, utilizando essa medicação mais como uma prevenção ou como uma correção. Aí eu já não sei se isso daí ficaria para a doutora Andressa nos falar, exatamente, porque você pode antecipar, vamos dizer assim, dando uma medicação para que o seu pet não tenha o carrapato ou a pulga, mas de uma vez que ele já acabou, vamos dizer assim, adquirindo ali aquela praga, como é que faria isso, doutora? Bom, então vamos lá. Agora eu vou falar de termos de medicina aqui, tá? Porque assim, a venda desses medicamentos, ela é livre hoje em balcão? Sim, ela é livre. Você pode chegar lá no balcão e pegar qual você quiser. E o vendedor, ele vai te dar aquilo que ele acha que é bom para o que tem de mais caro, ele vai te oferecer. Tem essa também, né? Sim, sim. Que não é o caso do Agnaldo. Exato. Por isso que a gente faz uma parceria aqui e a gente trabalha muito junto, porque às vezes, normalmente ele me pergunta: o que acontece? A gente tem filhote, a gente tem o pessoal que já é da fase adulta e tem aqueles idosos. Então vamos imaginar que um comprimido que você vai dar para o carrapato, ele tem que ser metabolizado, ele vai passar pelo fígado, ele vai passar pelo rim. Se o seu cachorro tem algum problema ou hepático ou renal, você não pode ficar dando e forçando o sistema dele todo mês. Ok. Ele é mais forte? Ele é mais forte. Então, os medicamentos de comprimido, eles são mais fortes. Porém, não é para ficar dando sem prescrição veterinária se você não sabe se o seu cachorro tem algum problema ou não, porque vai piorar e vai agravar o quadro clínico. Os de pipeta, que é os que você pinga na nuca, ele tem outra função, ele não vai ser metabolizado pelos órgãos. Ele faz uma capa protetora em cima daquele pet, né? É como se fosse uma gordura, ele dificulta até o carrapato subir ou a pulga subir. Beleza. Isso. Aí tem o pessoal que fala, olha, mas eu não quero dar, porque. Então, aí você tem que ver toda a logística daquele pet. É um cachorro que viaja muito, ele vai frequentar a creche, ele vai para parque, porque daí a gente tem que ver o que se enquadra para aquele pet.
Aquela que o Agnaldo falou que dura 8 meses é uma coisa que a gente recomenda bastante, né? Que ele falou, acaba saindo mais barato para você colocar esse tipo, que a gente chama das coleiras, né? As coleiras, mas não é qualquer coleira, tá? A coleira, vamos deixar É, claro gente, aqui, não é qualquer vamos coleira. deixar claro aqui que não é uma coleira barata, é uma coleira cara, mas é uma coleira que funciona. Qual o valor médio, mais ou menos, aí? Vamos até falar para o pessoal um valor médio, porque às vezes o pessoal vai lá, vou comprar uma coleira, né? Um valor médio, que isso depende muito de cada região e tudo mais, mas para a gente ter uma referência. Por quê? Porque às vezes alguém pode te oferecer uma coleira, por exemplo, de R$ 20. A gente E, sabe e, e que. tem, E e tem. tem, tem, Olha isso, ó, eu tem, coloquei um tem. valor aqui Não hipotético. funciona. Então não Tem, funciona. é um cheiro muito forte, solta muito óleo no cachorro. Nossa. É um horror, você não consegue nem ficar perto do seu cachorro. Então, na verdade, é uma coleira com sabor de proteção, é isso? É isso Porque aí. não tem função nenhuma, Exatamente né? Porque, na isso. verdade, você está se enganando e você, de uma maneira ou de outra, achando que o teu pet está protegido. Não, aí você não, essas daí, essas muito baratas, é quando a gente fala o muito barato, é que eu sempre vou contra do o mais caro nem sempre é o melhor. Que foi o que você disse no Realmente episódio não da é. ração. Mas o muito barato e que te promete uma coisa muito boa, você tem que atinar. Falar assim, pô, isso é muito barato para me entregar isso aqui. Entendeu? Não vai entregar. Então, essas coleiras muito baratas, você não pode nem levar o seu pet para tomar um banho, porque não pode molhar. Entendeu? Nossa. Então, aí você tem que partir, aí perguntar, quem quiser depois entrar em contato lá, eu passo, faço consultoria, passo as opções que tem, mas realmente a coleira é o melhor dos mundos, assim. Você perguntou de infestação, Sim. aí a doutora pode até confirmar aqui. Se o cachorro você pegou o cachorro da rua, adotou ele, ficou com dó, salvou o cachorro, tá cheio de pulga garrapato, aí você dá um de comprimido, que aí vai eliminar tudo, e depois você põe a coleira. Mas o bom também, o Aguinaldo, e aí aproveitando, se eu estiver falando uma bobagem aqui, a doutora me corrija, se você pegou um pet, por exemplo, nessa situação, um pet de rua, a primeira coisa que eu sempre digo é leve a um veterinário. Veterinário, exatamente. Né? Por quê? Porque de uma maneira ou de outra, ele sim é o profissional qualificado para não só identificar as particularidades referentes a essa praga da pulga e do carrapato, mas também se o seu pet não tem aí uma outra particularidade que tem que ser trabalhada, não é isso? Então, assim, o que eu quero deixar claro é que, assim, esses medicamentos, então, a gente está falando de valores, né? O de R$ 20, ele vai pegar o quê? Pulga. Ó, lá atrás, há muitos anos atrás, foi quando iniciou esse negócio de dar comprimido, era um medicamento que você dava para pulga apenas. E ele durava 24 horas. Nossa, Ou seja, a pulga caía 24 horas, só que depois de 24 ela voltava. voltava. Então, assim, as pessoas achavam que era um milagre, mas não é, porque o que acontece? Não adianta também só manter as coleiras, tem que fazer a limpeza do ambiente. Mas aí, isso a gente passa em consulta, né? Como é feito, como não é feito, enfim. Esses medicamentos, os completos, eu falo os completos, ele não pega só pulga e carrapato, ele faz prevenção de dirofilariose, que é o verme do coração. Isso. Ele tem outras propriedades, alguns pegam sarna. Sim. Então a gente tem tratamento. Então, por isso que é importante passar num veterinário. Exatamente. Porque cada paciente ele tem um protocolo diferente. Então, aquele que vai tratar sarna é um, aquele que vai fazer uma viagem para tal lugar é outro. Tem lugares que a gente tem muitos casos de leishmaniose, certo? Então a gente também tem que fazer essa prevenção. A gente nos últimos congressos a gente sabe que está chegando aqui, né? A leishmaniose, que ele é um mosquito que ele transmite uma doença e ele é um potencial para transmitir para o ser humano. Então a gente também tem que ter essa preocupação. Mas os medicamentos em si não é para ficar dando de qualquer maneira. Ah, eu quero comprar esse. Ah, porque o fulano falou para eu dar uma vez, eu vou dar a vida inteira. Às vezes você está prejudicando o seu cachorro, porque o medicamento de comprimido, ele é como se ele fosse... Vamos imaginar que você está tomando todo mês um veneno. Porque você está tomando um medicamento que a partir do momento que o carrapato ele vai te picar, ele vai morrer? Sim, ele vai morrer. E também não significa que ele não vá transmitir a doença do carrapato, porque não previne. Não previne a doença. Não previne a doença. Pode acontecer de picar. E os de comprimido acontece muito isso, porque o carrapato, como que ele faz? Ele vai lá picar o animal. A partir do momento que ele pica, ele vai sugar o veneno, ele vai morrer. Só que ele pode inocular a doença do carrapato. Olha isso. Então você não está imune de pegar. E a doença do carrapato é a doença mais mortal que tem. Inclusive, exatamente. esta semana eu perdi um paciente, assim,
é ruim, é triste, a gente fica assim, bem abalado. Era um filhote e infelizmente ele veio doente, né, do lugar. E é muito, muito triste isso aí, mas Aconteceu. aconteceu e assim, o lugar que, tipo assim, esse cachorro, teoricamente, ele foi vendido, né? E provavelmente alguém deu um remédio para ele, o que mascarou a doença. Nossa. Então, quando abaixa a imunidade de um filhote, a doença manifesta, então a gente sabe, mas previne? Não previne. Então, muitas vezes não previne. Aí a gente tem os de nuca, que são da barreira cutânea, que esse eu gosto mais para qualquer idade, né? Porque ele vai fazer a barreira cutânea. Então, o carrapato, ele, ao subir, ele já cai. Porque o veneno, ele tá na pele, ele não tá dentro do sistema, entendeu? E as coleiras também, é a mesma capacidade. Ela vai na derme, ela cobre a derme, então nem o carrapato nem a pulga conseguem pular diretamente. E são melhores, né? Mais indicados para não ficar dando tanto comprimido. Olha isso. Então, a gente não sabe até que ponto esses medicamentos influenciam, né, durante essa jornada ou não. E tem gente que tem um medicamento que ele dura 3 meses. Aí, por exemplo, chega um filhote no meu consultório e a pessoa vai procurar na internet. Ai, doutora, eu Então, peguei na internet, olha, ele dura 3 meses. Você vai dar isso para um filhote que está em formação? É. Você vai colocar em risco o Mas seu. tem a idade mínima que você pode dar um remédio Não, aqui pro carrapato, né? tem, mas Não pode você. dar para um filhote. Mas você imagina, não, é a partir de tal idade, mas É, antes de 1 ano ele é bebê, você vai sobrecarregar aquilo. Então tudo tem que ser feito com cuidado, tem que passar por um check-up. Ele sabe a diferença dessas medicações, então aquela coleira que ele estava falando é o que a gente mais prescreve, né? sim. No caso. E não vai ser barato, mas se você colocar no custo-benefício de meses, vai ser para você o mais indicado. E o mais mais, viável, né? E saudável o mais também. saudável É. também. De longe é o mais saudável. Mas cada paciente tem um protocolo diferente. Então tem uma diferença entre eles, não é tudo a mesma coisa, né? E tem uns que vai pegar, tem uns até que pega só pulga. Se é o caso, tudo bem, mas assim, você vai pagar um valor que não vai prevenir tanto, entendeu? Fora que E o carrapato, que a Andressa falou, é mortal. é Então, mortal. se o cachorro, o gato, recebeu a picada, tá com. Tá em risco, Tá em né? risco. Se desenvolver a doença, cara, a chance de vir a óbito é enorme. Sim, igual É- aconteceu é- essa não é semana. tipo, é 10. Não, não, é coisa de o que, 90%, 95%, né? É, E os que se salvam ficam com sequela. É mesmo? É. O carrapato é perigosíssimo. e a gente tem mais de 20 tipos, né? Porque de carrapato, a gente tem um painel, né, que a gente pede para saber qual é o tipo de carrapato. Mas independente de qual seja, ele é tão grave como qualquer outro. Pela baixa produção de plaqueta, então o animal entra com uma plaqueta muito baixa, alguns têm que fazer transfusão sanguínea. O risco de você fazer uma transfusão, porque não é igual ao ser humano, vamos ver se é compatível, né? A gente tem que ver uma boa. Nem sempre dá certo quando o caso está muito avançado. Então, assim, é complicado, é uma doença difícil. E sabe o que eu escuto no meu consultório? Ah, não é possível que meu cachorro pegou doença do carrapato porque eu dou aquele comprimido todo mês. Meu Mas você Deus. pode dar e ele não vai deixar de pegar. É porque é o que a gente falou, né? Na verdade, Não tem muito. quando o carrapato ele vai lá e pica o pet, tudo bem. Ele puxou lá o veneno que já tá no organismo do pet e ele morreu, o carrapato morreu. Mas isso não quer dizer que impede que aquele carrapato que já está com a doença tenha contaminado o seu pet. Então, mas é assim, por exemplo, se você lê todas as bulas de medicamento que você toma, Não. não. O negócio é uma bíblia. É. Você vai ler a primeira linha, você vai falar, já não entendi. Ou começa a ficar com medo e aí não quer tomar, né? É exato, É aí tem, verdade. tem os dois termos. Mas assim, se você pega a bula, e eu acho que muitas vezes as propagandas são muito, assim, não falam a real mesmo, porque não faz a prevenção. Sim, ele vai fazer a prevenção de uma infestação, mas É. não garante que o carrapato não inocule o veneno. E Caramba. aí as pessoas vêm me questionar, como? Mas é um absurdo. Então, mas porque o outro veterinário falou, então, mas aí ele deveria explicar que o mais seguro e o mais correto seria os que a gente joga na nuca, os bons, né? Ou as coleiras.
Hoje, comprimido é para quando já há uma grande infestação, Até entendeu? que acaba afetando até Exatamente. É porque organismo. aí você elimina mais rápido. O comprimido é mais forte, vai para a corrente sanguínea e Sim. tal, e aí elimina mais rápido. Mas aí o ideal é você não ofertar, é mais saudável você não ofertar todo mês, né? Imagina, todo mês você vai dar 12 comprimidos por ano. Não, e outra Entendeu? coisa também, eu pergunto agora para vocês aqui, até porque eu tenho... É que tem opção de não dar, Sim. né? Tem outra opção de, que nem o da coleira, ou da pipeta, que nem Sim, a que é Andressa melhor. falou e tal. Tem outras opções. Sim, Então sim. não é que, pô, mas se eu não der, a pessoa vai ficar com medo e tal, não sei o quê. Não, dá pra você, tem outras opções, dá pra... E agora eu vou fazer uma pergunta até mesmo como sendo aí um tutor e tudo mais. Então hoje, qual que seria, vamos dizer assim, o recomendado para uma prevenção? A coleira ou, por exemplo, essa da nuca? Os dois. Os dois? Os dois, né, Andressa? Os dois. Lembrando que assim, ó, todo medicamento ele vai criar uma resistência. Então, é bom sempre, vamos supor, a coleira dura 8 meses, Tá. né? Quais são os maiores perigos? Fase de verão, né? Primavera, verão é onde aqueles carrapatos eles começam a se proliferar. Então, você tem que tomar um cuidado maior ali. Ah, mas eu vou pra praia, não sei o quê. Aí a gente indica também colocar a pipeta, vamos supor. Ah, vou para um sítio. Aí a gente recomenda, por exemplo, até dar o comprimido e colocar, manter a coleira. Porque você vai para o meio do mato. Você vai colocar o seu pet em risco muito mais. Sim. Então, tudo vai depender da logística, da onde aquele cão vai, para onde vai. E a gente vai ver. Mas, assim, medicamento via oral, como qualquer medicamento, ele dá efeito colateral e, assim, não é recomendado ficar dando todo mês. Você tem que saber para que vai dar. E aí, vamos supor, hoje em dia, o que acontece? As pessoas querem o quê? Ganhar dinheiro. Então, você liga lá no pet shop e o cara vai falar, olha, você precisa dar todo mês tal medicamento. Ele não sabe nenhum risco que ele está colocando esse pet. Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, ele não é médico para prescrever. Eu vou falar de um tema nada a ver, mas logo quando eu me formei, eu fui trabalhar num lugar que não tinha veterinário e o cara resolveu colocar veterinários. Muito bom. A menina que era balconista, ela medicava os cachorros no balcão, porque era um pessoal de baixa renda. Então ela fazia todas as. Ah, toma um vermífugo aqui, toma não sei o que aqui. Mas que orientava Mas- ela? Ela orientava, Andresa, porque ela aprendeu. Mas vou te falar que, Isso acontece até cara, hoje. isso acontece, mas Até hoje. muito, E não é mais do que pouco. vocês imaginam, cara. Não é pouco. Isso acontece muito. Não, e aí, vamos lá. Um dia eu falei pra ela, olha, fulana, não dê medicamento nem pra verme. Porque se você matar esse cachorro, vai acontecer um problema pra você. Porque não é vou sair dando remédio. Gente, você tem que ver um monte de coisa. Se ele tá preparado para receber esse medicamento. Porque se você der um medicamento, ele pode morrer. O que aconteceu? Ela foi lá, ela continuou fazendo do jeito que ela quis. Eu só dei a dica, o toque, né? Pois ela deu um vermífugo pro cachorro e ele morreu. Porque ele tinha tanto verme, ela deu uma dose extrema e ele morreu. Porque o verme solta uma toxina quando você dá. Meu Deus. Não é tão simples, toma um vermífugo aqui. Então, tem medicamento que você pode. Dê 3 dias seguidos. O primeiro, o cachorro já cai de lado. Ele começa a vomitar. Porque a pessoa não tem discernimento para saber se ela pode dar ou não. Esse cachorro que eu tô falando da doença do carrapato, eu ia lá para fazer uma vacina. E aí, eu sempre que eu vou fazer uma vacina, eu olho para o paciente primeiro. Não é, oi, tudo bem, vamos dar a vacina, nem olho para o cachorro. Sim. A hora que eu levantei aqui a mucosa, ele tava branco. Falei, ó, não tem vacina. Você vai fazer um hemograma, porque esse cachorro aqui, ele está com alguma coisa. Ele tá com uma anemia profunda. É mesmo? A gente já sabe, normalmente, que é carrapato. Principalmente tratando de filhote de canil de grande porte, né? Nossa. Mas aí chegou no laboratório, a menina falou, meu, o sangue dele, não, assim, tá surreal. Ele tava com uma anemia, assim, gravíssima, né? Agora você imagina se a pessoa vai lá, que é o cara lá da esquina da lojinha, vou te dar um negocinho aqui. Meu, matou o cachorro na hora. Porque simplesmente acaba de uma maneira ou de outra medicando. Sem saber. Por baixo, né? Mas é só um vermífugo. Então. E é o que eu falo, é a mesma coisa, né? Quando você pega e você vai em um local que a pessoa acaba te atendendo pelo que ela atendeu, por exemplo, o outro paciente. Só que o outro paciente não tinha particularidades que esse tem. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é aquela coisa. Se o cachorro está com alguma particularidade, não dá para você chegar no balcão de um pet shop e passar, olha, meu cachorro está com esse sintoma, assim, assim, aí o cara vai lá e te indica
Ó, dá esse remédio. Cara, não dá. Cara, na loja, nossa, no meu WhatsApp, toda semana aparece alguém. Olha como meu cachorro tá, que remédio que eu dou pra ele? Fala assim, olha, procura ver. Esses dias eu indiquei pra Andressa, uma cliente minha me mandou, falou, meu cachorro tá assim, assado, não sei o que, lá. Me dá uma dica aí, Aguinaldo, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, eu não sou veterinário, mas eu conheço uma veterinária, a Andressa, aí passei o contato pra Andressa, expliquei e tal. A Andressa foi lá, a Andressa falou assim, Aguinaldo, o cachorro tava, coitado daquele cachorro. Aí ela vacinou, fez o que tinha que fazer lá, aí no caso, esse cachorro teve que dar o de comprimido, porque estava infestado, né? Então, ele tinha é que assim, ó. Não, então, eu cheguei lá porque ela falou que o cachorro estava com coceira e estava com alergia. Tá, muito bem. Aí, sabe o que acontece? No meu WhatsApp é todo dia, o que eu dou pra ele? Não sei. É isso não mesmo. Dá, né? Não dá pra gente Não medicar sei, ainda não sei e não vou pela dar. internet, Eu né, não gente? faço, gente, não tem que Tem fazer. que avaliar o pet. Primeiro que assim, né, ó, a gente se forma porque a gente tem como conduzir. Você vai no médico ou você vai mandar uma mensagem pra ele, você pode me dar um remedinho? Não posso. Tem como, né? Não posso porque eu tenho que fazer um monte de avaliação pra saber que remedinho que eu vou dar. Sim. Porque se você matar ele, mesmo que você ajudou, a pessoa Sim. não quer saber, ela vai vir pra cima de você também. Aí o problema passa a ser seu. Exatamente. Então não tem me dar um remedinho, é consulta. Se quiser isso aí. consulta. Se não quiser, aí você pode ir lá, comprar um remedinho pro seu cachorro, conta e risca sua. Isso aí. A sua consciência, não é minha. Então vamos lá. O cachorro tava coçando. Eu cheguei lá, comecei a olhar a pele. Eu abro, vou olhando para ver o que tem. Eu tinha bastante pulga dentro. Já tava com o ouvido todo machucado, de tanto que tava coçando. Coçava, né? Porque a pulga, além dela transmitir verme, ela transmite, né? Ela também, alguns pets têm uma doença chamada DAP, que é alergia por causa de pulga, que é bem comum. E era isso, então ela estava toda machucada. Mas vai ajudar se dar só o remédio de pulga e carrapato? Andressa, essa alergia, só pra você ter ideia, é que ela vê isso todo dia, então ela é meio que normal para ela. Mas pra galera que tá assistindo, até para você, essa alergia não é assim, o cachorro tá se coçando. Não, ele se coça de arrancar o pelo, arrancar a pele, de sangrar. Alergia de picada de pulga. Nossa, mas cachorro tem alergia de picada de pulga? Tem, cara. Entendeu? E é um negócio muito feio. O cachorro se coça. Eu tenho uma cliente que ela ligou para mim chorando e falou: Rinaldo, eu não sei mais o que fazer, não sei o que. Eu falei assim: olha, vai no veterinário, vai no veterinário. Nossa. Eu sempre falo, a frase que eu mais uso quando alguém me pergunta alguma coisa, vai no veterinário. Chegou lá, era alergia, fez os exames, tudo, alergia picada de pulga. Agora ela usa a coleirinha lá. A cachorra tá nova, cicatrizou, cresceu o pelo, nova. A cachorra sofreu meses, cara. Então, porque aí, assim, aí você vai dar. Então, mas é o que ele tá falando. Aí ele vai dar um medicamento, eu vou dar um medicamento, eu vou comprar um medicamento pra pulga. Vai parar a coceira? Não vai. Não é porque a pulga morreu que você já lesionou a sua pele. Você tem que entrar com um tratamento específico para tratamento da pele, porque ela vai continuar. Isso quando já não chega no estágio mais avançado da infecção, dentre outras coisas. E as pessoas querem, você pode me passar? Eu não posso. Então, na verdade, a gente pode até prevenir isso daí, Preciso né? ver o seu cachorro. A gente pode prevenir. Por exemplo, se você pega hoje uma coleira, né, como essa, que nós estamos falando que é uma coleira aí que ela tem uma vida útil em torno de 8 meses, são 8 meses de proteção que você tem com o seu pet, que você, teoricamente, não teria com que se preocupar com isso, né? Teoricamente. Até porque, como a doutora Andressa disse, o Aguinaldo disse também, que por mais que você tenha essa proteção, nada impede, por exemplo, do carrapato ir lá, picar ou qualquer coisa do tipo, mas a gente trabalha com essa possibilidade também, porque até então, às vezes, você não deixa o teu pet 24 horas com a coleira. Mas assim, a ideia com a coleira é deixar 24 horas. 24 mas horas. em se tratando de alergia, por exemplo, o pessoal manda foto pra mim. Olha como é que tá, você pode... Mas dá pra avaliar pela foto? Não dá. Não tem como, né? Eu recebo foto também. Todo dia. Aí eu falo pra André, mais uma aqui, tô te mandando aí. Então, imagine que eu tenho uma bola de cristal. Porque eu tô vendo pela foto. O que tem a ver a foto? Você precisa diferenciar se é pulga, se é sarna, se é fungo, se é alergia.
Como que você faz isso pela foto? Se foi uma briga Como é que pode que isso? mordeu, arrancou um pedaço, não sabe o Pode que ser é. também, Né? é uma soma de fatores. Então, hoje, Então- o que a gente tem que, de uma forma muito assim, resumida? Gente, não dá para a gente se restringir a uma consulta na internet, né? Até porque hoje a internet é, como eu digo, é igual papel, né? Ela aceita tudo que você colocar no papel, o papel aceita. Agora, aquilo é uma verdade? Não sabemos. Quem é que vai nos dizer Isso se aí. é certo ou errado? Profissional. Por exemplo, a doutora Andressa, ela tem justamente não só o conhecimento, mas vivência de algo que ela vai poder te falar o porquê que chegou naquele ponto e o que tem que ser feito para que o seu pet saia daquele problema. Né? E principalmente que nem a doutora acaba trabalhando muito com parcerias, como por exemplo o Aguinaldo, que é um parceiro que eu pude ter aí eu pude não, né? Eu tive a oportunidade de conhecer graças aí à doutora Andressa, e que depois com esse conhecimento acabei sim, né, tendo mais informação de como que eu devo cuidar dos meus pets. Então, se você hoje, por exemplo, que pretende pegar um pet, enfim, gosta, gente, não dá para criar de qualquer jeito, né? Ou você realmente se dedica a cuidar do pet como realmente ele merece, né, com as prevenções, vacinas, consultas, enfim, toda uma periodicidade que se faz com um profissional, né? Ou nem pega, porque senão é um sofrimento tanto para o pet, também aí você correndo um risco aí até mesmo, né? Você pega alguém, o seu vizinho, te denunciando por maus tratos, Exatamente. você vai ter um problema maior, Exatamente. né? Então é isso que a gente aí fica como dica. Mas aí também o Aguinaldo e a doutora Andressa, eu queria agradecer demais vocês aí por compartilharem essa questão, principalmente que eu, né, cada vez que vocês acabam vindo aqui, eu acabo aprendendo, como todos os convidados, mas uma coisa que o pessoal acabou pedindo, né, e que a gente até então não tinha se falado ainda, que para o pessoal aí de casa se atentarem a medicamentos falsificados, né? Então o pessoal aí pediu, olha, existe medicamento falsificado, por exemplo, para pet? Eu não sei, né? Mas fica aqui e se existe, vocês poderiam até comentar se existe para a gente já trabalhar essa possibilidade de um Existe, próprio. me chama de novo, que aí a gente fala disso daí, porque isso daí dá pano pra manga. Sério? Existe e muito. Ó, então, pessoal, você vê, isso sim, ó, são coisas que a internet acaba nos direcionando, né? Que, por exemplo, um dos nossos seguidores acabou pedindo, dizendo, ó, Robson, vê com a doutora e vê com o Aguinaldo se existe esse problema mesmo. Então, eu trouxe justamente aí o pessoal que acabou comentando aí no canal. Então, a gente já fica como lição de casa. Fica o convite aqui também, o Aguinaldo e a doutora Andressa, para que o próximo, né, episódio aí que seja feito aí com vocês, a gente fale e aborde essa questão aí da falsificação de medicamentos para pet. Então, Aguinaldo, mais uma vez, Valeu, obrigado. meu querido. Obrigado Doutora você. Andressa, satisfação em recebê-la aqui e agradecendo vocês aí mais uma vez por acompanhar o canal. E não esqueçam aí, viu? Acaba aí dando um like pra gente e principalmente se inscreve no canal para que você continue recebendo exatamente esse tipo de conteúdo. Valeu, pessoal. Até. Beijo. Tchau.